não teve lua de mel nenhuma. Não teve lua de mel nenhuma. Já começaram, principalmente em política econômica, relações internacionais, o cacete está bravo. Miro, com você, qual que é a sua avaliação aí desses últimos períodos aí? Primeiro, tudo bem, Sinara? Dri, obrigado pelo convite. Estava aqui só assistindo. Podia continuar com o Ladislau. O Ladislau dá uma aula, estava aqui só assistindo os últimos minutos. Tem que liberar para ele voltar sempre, se deixa entrevistas curtas, senão a pessoa fica 2 horas aqui com a gente, cansa e não volta mais. Tá certo. Legal. Então, Dri, é isso. São 76 dias, 74 dias de governo Lula, né? Está aí caminhando para os 100 dias, né? Que dizem que com 100 dias termina toda a lua de mel, né? Aí as críticas aumentam, né? Se aguardam os primeiros 100 dias para ver. Eu acho... Se aumentar mais em Miro. Já começaram, as críticas já começaram. Não teve lua de mel nenhuma. Não teve lua de mel nenhuma. Já começaram, principalmente em política econômica, relações internacionais, o cacete está bravo. Eu acho esses primeiros dias... Primeiro, surpreendeu a montagem do governo. Acho que foi é um bom time que foi montado, é um baita ministério. Para quem viveu o governo Bolsonaro, aquele inferno, aquelas trevas bolsonaristas, né? Só de gente desqualificada, de gente desonesta, né? De gente vinculada aos piores interesses na sociedade brasileira. A montagem do governo Lula, o ministério é um ministério bastante avançado, é um ministério que criou excelentes expectativas em várias áreas, direitos humanos, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? Contra o racismo, né? Ministério da Cultura, vários ministérios com sinalização muito positiva. Você tem outros ministérios que têm muito a ver com a questão da correlação de forças no Congresso. Tem que passar pelo Congresso as coisas, é assim que funciona, né? No sistema democrático, né? Então você teve ministérios que você não ficou tão contente. O resultado não foi, por exemplo, o Ministério das Comunicações, né? Mas, no geral, a montagem dos ministérios foi uma boa montagem, na minha opinião. Acho que o Lula comprou algumas brigas importantes na montagem do ministério também. Uma briga foi com o tal do Deus Mercado, né? Que tem uma representação muito forte na mídia rentista, né? Nos seus porta-vozes na mídia. Então, pela mídia rentista, pelo Deus Mercado, o Haddad não seria ministro da Fazenda, Mercadante não seria presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES. Quer dizer, houve toda uma pressão para os derrotados na eleição enquadrarem o governo na área econômica, que é a área fundamental. Eu acho, aí o Lula me surpreendeu, inclusive, porque o Lula comprou a briga e explicitou, falou, eu é que fui eleito. Não veio vocês querer determinar o que o meu governo vai fazer. Quem foi eleito fui eu. E eu tenho um compromisso com o povo. Eu fui eleito com base numa plataforma. E ele comprou a briga nessa área econômica, que é a área que define. Eu acho que também muito positivo várias ações que o governo tomou, algumas empurrado. Por exemplo, o governo não estava muito afim de comprar uma briga com os milicos logo no início desses 4 anos. Não estava muito afim. Tanto é que nomeou um cara para passar pano, né? Para evitar atrito, que era o Múcio, né? Que é um homem para negociar. Né? Então o governo não estava muito afim. Mais ou menos o Lula dizendo o seguinte: eu vou ter que enfrentar a questão da fome do povo. Essa é a minha prioridade. Eu vou ter que enfrentar questões da economia fundamentais, como a questão dos juros. Vocês ainda estão querendo que eu brigue com os milicos? Deixa os milicos quietos aí por enquanto. Né? E tá com o Múcio aí para o Múcio aliviar a barra. Né? Só que não adiantou. Tá com o Múcio, dia 8 de janeiro, teve uma tentativa de golpe com os milicos totalmente envolvidos na tentativa de golpe. Isso obrigou o governo Lula também a tomar medidas com relação aos militares, né? Um processo de desmilitarização do governo. Ou seja, se não era o interesse inicial do governo, a tentativa golpista, um golpe. Né? Os caras ocuparam, é bom a gente nunca esquecer, os caras ocuparam o Palácio do Planalto, ocuparam o Congresso Nacional e ocuparam
o Supremo Tribunal Federal. Os golpistas lá dos Estados Unidos, 2 anos antes, no mesmo janeiro, só ocuparam o Capitólio, ocuparam o Congresso. Não ocuparam a Suprema Corte, nem ocuparam a Casa Branca. Aqui os caras ocuparam os 3. Com o milico envolvido em tudo. Desde a guarda presidencial palaciana até o QG do Exército, que foi onde, né, como disse o Flávio Dino, foi a incubadora dos terroristas. Né? Então, se o Lula pretendia deixa os milicos para depois, essa tentativa de golpe, ele mesmo disse, eu não confio mais em militar, não dá para confiar. Os caras abriram a porta aqui do Palácio do Planalto. Então, obrigou também o governo Lula a acelerar um pouco mais o processo de enfrentamento desse poder moderador, que não existe poder moderador nenhum na Constituição para milicos. Milico é que se acham poder moderador, né? Se acham acima do bem e do mal, se acham acima de todo mundo. Isso obrigou o governo Lula também a tomar medidas de desmilitarização e o debate vem avançando, vamos ver aí quais vão ser os próximos passos. Então, se for pegar nesse sentido, eu acho que é um governo até aqui positivo, muito positivo. Problemas tem de quilo. Eu acho que um problema seríssimo ainda está nessa área econômica. Né? Essa área econômica é isso, você elege o presidente, mas não tem o Banco Central. O Banco Central tem a tal da autonomia. Autonomia pro povo, diante do povo, não é autonomia diante do capital rentista. Não é autonomia diante dos especuladores, e aí o Ladislau conhece tudo sobre esse tema. Né? Então, esse problema da economia ainda é muito sério, porque se a economia não andar, você alimenta o fascismo de novo, o fascismo ganha força novamente, se a economia não andar. Sim. Se a economia não andar, você não tem como cumprir os compromissos de campanha. As políticas sociais, por si só, não cumprem os compromissos de campanha. A economia tem que crescer para gerar emprego, ao gerar emprego, gerar renda, ao gerar emprego e gerar renda, gerar recursos para o Estado, para as políticas sociais. Então, me parece que nessa área econômica ainda nós estamos com um nó, a coisa ainda está entravada, né? Há uma disputa, um cabo de guerra permanente, muita coisa que a gente não acompanha, nem a mídia rentista noticia, mas é tudo de bastidores. Então, eu acho que aí tem problema. Eu acho que nas áreas sociais há muita sinalização. Esse negócio agora do ministro do Turismo, do França, é uma proposta que ele fez. Na verdade, é ministro das Portos e Aeroportos. Isso, desculpa, da transporte, aeroportos. Essa proposta que ele fez para a aviação é uma proposta que tem base real, ele não está inventando coisa. Né? Ele pega um dado concreto. Você tem 80% dos voos que são utilizados. Então, você tem uma sobra que você pode negociar para setores. Foi uma proposta. Eu acho que a mídia, nesse caso, como a mídia já está iniciando um processo, tentou interferir no Ministério da Fazenda e não conseguiu. Tentou interferir no BNDES e não conseguiu. Não gostou muito das decisões do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Não gostou muito das duas indicações. A mídia começa a fazer um discurso cuidadoso, porque isso pode afetar demais a sua credibilidade, que é começar a falar que o governo Lula só tem um pacote de bondades e não se preocupa com ajuste fiscal. Começa esse discurso. Né? Então, isso já ficou meio evidente na discussão sobre a valorização do salário mínimo, aumento real do salário mínimo, isso já ficou um pouco evidente, né? na discussão, agora mesmo, do 8 de março, quando foram anunciadas várias medidas no Dia Internacional das Mulheres. Minha Casa Minha Vida, a mídia começa a fazer essa crítica. E a mídia, então, vai jogando na cisânia, vai tentando gerar intriga. Então, ela agora tenta gerar intriga entre o ministro, né, de aeroportos, tenta transporte, né, e o presidente Lula. Tenta gerar essa cisânia. Também o próprio Lula falando que todos os programas sociais têm que passar pela economia. É lógico que tem que passar pela área econômica, né? Mas eu acho que, no sentido geral, positivo, com esses problemas, eu diria que os principais problemas estão ainda no campo da economia, né?
É aí que esse governo pode se complicar, no meu entender, a conferir. Porque se não gerar crescimento, né, não resolver a economia, e a popularidade pode começar, né, já não é muito mais alta, porque pegou uma eleição, né, um país dividido, né, foi o quê, né, pouca diferença que o presidente Lula venceu o Bolsonaro, né? E aí essa mídia a gente sabe que está do lado do mercado financeiro, como a gente estava falando aqui com o professor Ladislau, né? Eu queria falar também com o Miro sobre o Bolsonaro, apesar sobre as joias das Arábias. Exatamente. Se você acha que ele está lá, né, nos Estados Unidos, o que você acha que esse caso das joias, qual é o impacto disso para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, e se ele já é carta fora do baralho, ou se a Michelle pode vir a ser uma candidata aí, porque parece que o PL, né, todo mundo saiu até em pesquisa interna o nome dela como candidata em 2026. Qual que é a sua avaliação, Miro? Só uma coisinha, Adri, ainda voltando no caso do ministro do Portos e Aeroportos, volto a repetir. Eu acho que é uma proposta interessante. Eu também acho, Teria um baita impacto, e é isso, ela não mexe com grandes componentes da economia, não significa grandes subsídios, é um acerto com base no que tem da própria aviação civil brasileira. Os dados da aviação civil brasileira mostram isso. É 80 e poucos % ocupado, não é isso? Então, você tem aí uma margem que você pode negociar para aposentados, para estudantes. Eu acho que seria... Né? Então, só para reforçar, eu particularmente, eu como aposentado, gostei muito da proposta do Márcio França, inclusive. Gostei muito, né? Conhecer mais o Brasil, viajar mais e tal. Eu também gostei. Assim, às vezes a pessoa aposentada, inclusive, tem filhos que moram fora, né, Miro? Pois é. Eu achei a proposta dele boa. Será que foi isso mesmo, a bronca? Eu tenho minhas dúvidas. Vocês têm certeza? Então, não, eu acho que tem aí esse estímulo à cisânia. Né? Já teve o estímulo à cisânia contra o Haddad. Né? Tinha um estímulo à cisânia. Claro. Antes da confirmação da nomeação do Haddad, era veneno todo dia na mídia. Porque a mídia não queria o Haddad, né? Queria um homem do mercado, do Deus mercado. Da Faria Lima, né? E da Faria Lima, de preferência, queria que indicasse o Guedes, que é um baita competente ministro da Economia. Vide como a economia brasileira bombou. Né? Então, aí criou cisânia. Criou cisânia quando veio o nome do mercadante para o BNDES. Impressionante. Foram umas 3 semanas só de veneno. Esse é um estilo, faz parte. Agora estão atacando o Zanin, né? Agora já estão falando que Pois é, questão do Tribunal Federal. Que eles preferiam o Moro, né? O Moro, que coisas, que sujeitinho mais patético, né? O cara fala impessoalidade, o cara que prendeu o Lula para virar ministro. Exato. Foi ser ministro do Bolsonaro para ganhar a vaga do Supremo, mas agora vai ter que engolir o Zanin, que contrapõe justamente a ele, né? Estou lendo agora esse livro aqui, que é o do Guilherme Amado, chama Sem Máscara. Saiu legal, quero ler também. Por exemplo, o capítulo que fala do Moro tentando a vaga no Supremo é um negócio impressionante. O Moro falar em pessoalidade é de um ridículo total. Mas é isso, é interferência. Mas voltando à tua questão, eu que fugi, voltando à questão... Não, imagina, é bom para piada. Peço desculpa. Essa questão do Bolsonaro. Eu acho, Dri Sinara, vamos ver, né? A primeira pesquisa que saiu, que foi uma da Quest, apontou que não interferiu muito entre os eleitores do Bolsonaro essa denúncia das joias das Arábias, né? Da joia da ditadura petrolífera saudita. Eu tenho minhas dúvidas, vamos sentir. Eu acho que essa denúncia, que primeiro foi lançada pelo Estadão, né, na sexta-feira retrasada, essa denúncia é um petardo num dos pilares principais do bolsonarismo. O bolsonarismo ele tinha alguns pilares. O pilar da violência, segurança pública, Arminha, o pilar de que ia resolver o problema da economia, que estava em dificuldade, que o Paulo Guedes era o posto Ipiranga,
Mas um dos principais pilares era o pilar da luta anticorrupção. O Bolsonaro chegou aí muito em função do Moro e muito em função da mídia udenista brasileira, né? Que fez toda aquela escandalização da política, satanizou as forças de esquerda, né? Satanizou o Lula. O Bolsonaro foi fruto disso. Eu acho que essa denúncia das joias é um petardo nesse pilar. Isso está doendo nos bolsonaristas, está doendo muito. Tanto é que na semana anterior, na semana da denúncia, da primeira denúncia do Estadão, um instituto fez uma pesquisa de monitoramento de rede que mostrava que os bolsonaristas estavam voltando à ativa nas redes depois do baque do 8 de janeiro e do baque da crise, da tragédia, do genocídio Yanomami. Os bolsonaristas estavam voltando à tona e a esquerda estava se fragilizando. A Folha, inclusive, fez maior escarcéu com isso. Depois da denúncia, os bolsonaristas voltaram para o esgoto. Voltaram para o esgoto. Né? Porque as denúncias pegaram muito forte. Aí tem o imaginético, né? São joias, brilham, são diamantes, né? Brilham. A imagem é muito forte. Isso pegou com força o bolsonarismo. Esse é um pilar fundamental do bolsonarismo, que é essa falsa coisa do antissistema, anticorrupção, que é falso. Todo mundo sabe que é falso, mas os bolsonaristas não sabiam que era falso. Né? Eu acho que isso pega com força. Não é para menos isso. Né? Bolsonaro estava falando em voltar agora em março, agora já está falando em voltar, né, em abril. Ele parece que está gostando do Pateta e do Mickey lá nos Estados Unidos, né? Então já está falando em adiar o retorno. Já está falando em adiar o retorno novamente. Né? Me chamou a atenção, achei estranhíssima essa decisão da Michelle de ir para os Estados Unidos. Não agora. é? Que estranhíssimo. Não é? Eu fiquei achando que ela pode ser a portadora, né? A portadora das joias de volta para entregar para a. Não, é impressionante isso, Sinara. Ela estava com toda uma agenda. Eu vi a agenda do PL, cheio de atividades com ela, desse negócio da presidência do PL Mulher, não sei o quê. Ela vai embora em pleno período que estava tudo agendado para ela. Porque o Valdemar está trabalhando essa ideia de procurar uma alternativa. O que ela vai fazer nos Estados Unidos? É para pedir explicações para quem eram mesmo aquelas joias de 16,5 milhões? É para pedir explicações do Bolsonaro? Ô, Bolsonaro, você não me falou de nada dessa joia. Para quem que eram essas joias? É para pedir explicação, já que ela disse que não sabia? É para dizer que ela vai ser candidata à presidência da República no lugar do Bolsonaro, já que é a proposta do Valdemar? É para ela tentar evitar as críticas públicas que o Jair Messias tem feito à candidatura dela à presidência da República, porque ele já disse que ela não vai ser candidata. O que ela está indo fazer nos Estados Unidos? Eu acho que essa história das joias, Dri, deu um abalo. Deu um abalo. Isso significa que o bolsonarismo morreu? Não. O bolsonarismo tem força, isso tem a ver com o fascismo no Brasil, tem a ver com formação histórica brasileira, tem a ver com o contexto mundial. O bolsonarismo tem força porque no Brasil tem força visão racista, é um país escravocrata. O Brasil tem força a visão machista, é um país patriarcal. O Brasil tem força a visão da violência, porque é um país de violência, então é um país de arminha. Então, o fascismo tem força no Brasil. Tem força no Brasil em função de fatores históricos e atuais. Mas eu acho que essa denúncia das joias bateu. Vamos ver as próximas pesquisas. O PL está encomendando uma pesquisa para Paraná Pesquisa. Mas o pesquisa do PL vai dizer que... Não sei pois lá, para Paraná Pesquisa, é para a gente experimentar. Mas é bom ver. É bom ver. A impressão que eu tenho, né, e por esses fatores, né, ele adiar o retorno, né, o próprio, você vê, não tem ninguém que saiu na defesa. Cadê a Bia Kicis? Cadê a Carla Zambelli? Cadê aquele Jordi? Cadê essa turma fazendo uma defesa apaixonada do Bolsonaro na questão das joias? Diz que teve racha até na igreja evangélica.
Né? Os sites das igrejas neopentecostais não têm tratado do assunto, não têm defendido. O único que está defendendo, o único pastor que está defendendo é o Silas Silas Malafaia. É o único pastor que está defendendo. Está estranho esse negócio. Eu acho que ele deu uma enfraquecida, já vinha acumulando. Né? Eu acho que deu uma enfraquecida na imagem, mas não significa o fim do bolsonarismo.